Na primeira carta de Coríntios, no capítulo de número 1, verso 18, o homem de Deus escreveu estas linhas, dizendo assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Olhando para a luz desta palavra, eu entendo que o apóstolo Paulo estabelece através deste texto sagrado o grande contraste da cruz de Cristo. O grande paradoxo da cruz está no fato de que os judeus esperavam um Messias com grande poderes sobrenaturais para libertá-los do jugo da servidão de Roma, e não um Messias que fosse crucificado pelos próprios impérios romanos. Os gregos também escarneciam, e assim escarnecendo de uma divindade que pudesse morrer de uma forma tão humilhante assim. Porém, de acordo com Paulo, servo de Deus, embora isto possa parecer loucura, é antes o poder de Deus em ação para a salvação de todo aquele que crê. Os judeus não sabiam ou não souberam fazer a leitura que o próprio profeta Isaías fez, agindo primeiro de uma forma messiânica, apontando para o Messias sofredor, e depois de um Messias glorioso e vitorioso. Isaías escreveu também essas linhas no capítulo 53 do seu livro, e o verso 1. Vamos ver o contraste da cruz de Cristo. Para os judeus, quem morresse em uma cruz era maldito e amaldiçoado por Deus. Assim como se refere no livro Pentateuco, Deuteronômio capítulo 21, verso 22 e 23. Porém, para os crentes salvos, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito e maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Tudo isto aconteceu, Cristo tornando-se maldição para nos santificar e devolver a Deus, para que fôssemos chamados filhos eleitos e herdeiros das promessas que antes fora prometido ao povo de Israel. Para os judeus, morte de cruz era uma alienação completa da maldição, mediante ou diante do que diz Deuteronômio capítulo 21 e verso 22. Porém, para os gregos, também a mesma coisa. Mas, porém, para os salvos, para os crentes em Cristo Jesus, entendamos que Deus, através de Cristo, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo a todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Assim como Paulo escreveu aos irmãos Colossenses capítulo 1, verso 20. Para o judeu, todo aquele que não praticasse as ordenanças escritas na lei de Moisés era maldito. Paulo aliena isso no capítulo 3 de Gálatas, versículo 10. Porém, para os crentes salvos, Jesus Cristo, tendo cancelado o escrito da dívida,
a dívida que era contrária e contra nós, esta dívida que constava a ordenança, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, escravando-a na cruz. A cédula que era o contrário, oposta a nós, Cristo cravou-a na cruz do Calvário, trazendo-nos a vívida luz da salvação eterna. Para os judeus, a cruz era derrota e destruição. Para os judeus era derrota e destruição. Para o crucificado que estava ali crucificado na cruz do Calvário. Porém, para os crentes salvos, a cruz de Cristo foi a sua vitória sobre Satanás e sobre os demônios. Pois, desponjando os principados e potestade publicamente, o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Entendemos que o poder da mensagem da cruz faz com que cada dia sejamos mais fortes, mais remunerados especificamente pelo poder de Deus. O poder da mensagem da cruz traz para nós a supremacia do reino de Deus e nos capacita a sermos vitoriosos a cada manhã, a cada instante, a cada minuto e a cada segundo. Quando, ao participar do corpo de Cristo e do teu sangue, voltamos os nossos pensamentos para a senda da cruz e vemos o grande sacrifício que ele efetuou por nós. E ao comer o pão e ao beber o cálice do Senhor, sentimos-nos uma força extrema, nos encorajando e nos impulsionando a cada dia mais com grande poder e graça. Embora a mensagem da cruz pareça loucura para os perdidos, mas para nós, os salvos, ela é a gloriosa e poderosa palavra de Deus. A mensagem da cruz, ela que nos capacita cada dia a sermos heróis na fé. Louvado seja Deus. Para nós, os salvos, a senda da cruz é algo glorioso e poderoso. Para o judeu, a crucificação de Jesus era um escândalo. Assim como Paulo afirma no capítulo 1, versículo 23, desta leitura que nós fizemos. Entretanto, para os que foram chamados, tanto judeu como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Para os gentios que não conhecem a Deus, a crucificação de Cristo é uma loucura. Entretanto, a loucura de Deus, ela se torna mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens na terra. A mensagem da cruz de Cristo, ela é tão poderosa que Paulo chegou a escrever aos Coríntios dizendo assim: porque nada me propus saber entre vós, senão somente em exclusividade a Jesus Cristo, este crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio do Pai. A mensagem da cruz era tão poderosa na vida de Paulo que ele chegou a escrever aos Gálatas dizendo assim: mas longe esteja de mim me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6, verso de número 14. Em conclusão a esta mensagem desta noite que estou deixando para você, entenda, a cruz de Cristo nos ensina um grande paradoxo
Deus transformou a maldição da cruz em bênção para a minha vida e para a tua vida. Deus transformou a vergonha da cruz em glória. Deus transformou a derrota da cruz em vitória. Assim como Deus transformou o mal da cruz em bem e bem-aventurança. E Deus transformou a loucura da cruz em sabedoria para todos aqueles que crê na sua palavra e na mensagem que outorga e que é virtualmente vinda lá da cruz. Que Deus, o Senhor, te abençoe nesta noite e que esta palavra ela possa estar gravada no teu coração e que você possa fazer proveito dela para o alimento da tua alma e para o elevo espiritual da vossa fé. Que Deus abençoe no nome de Jesus.